Eu acho que toda geração tem os seus jovens que são difíceis e os seus jovens que são mais maleáveis. Eu acredito que a nossa liderança é que tem que mudar, tem que acompanhar, porque o mundo mudou. Eles não são essa geração que vão aceitar tudo de cabeça baixa, não. Então o líder tem que entender isso e tem que mudar. É uma geração nova que está vindo realmente com esses questionamentos e o líder tem que entender que se não se adequar, não vai conseguir reter esse público aí. Todo empresário conhece alguém que já falou: essa geração não quer trabalhar. Mas será que é isso mesmo? O tema do Gente Dá Trabalho de hoje, a gente vai falar sobre essa geração Z. Uma pesquisa da Deloitte fala que 44% dessa galera aí, dessa geração Z, pensa em mudar de emprego dentro dos próximos 2 anos. Muito em função do que eles afirmam, né, sobre busca de desenvolvimento, equilíbrio. E para essa conversa de hoje, Suzana Barroso está aqui com a gente. E eu quero perguntar para você, Suzana, já vamos começar com uma pergunta, né? A geração Z realmente é uma geração difícil? Ou, na sua opinião, é a gente que está tentando liderar essa geração como era a liderança há 20 anos atrás? Tudo bem, Aline? Tudo bem. Então, na minha opinião, Aline, não é que eles façam parte de uma geração difícil, eu não acredito nisso. Eu acho que toda geração tem os seus jovens que são difíceis e os seus jovens que são mais maleáveis. Eu acredito que a nossa liderança é que tem que mudar, tem que acompanhar, porque o mundo mudou. Então, acho que é muito isso, parte disso. A gente tem que acompanhar o que eles estão vivendo nesse momento. É um mundo novo e eles são mais questionadores. Eles não aceitam o que a gente aceitava antigamente, que era aquela coisa, faz desse jeito e ponto final. Tinha muito isso, né, na geração dos nossos pais, de receber essa ordem do líder. Eles questionam. Eles querem um aprofundamento maior, eles querem entender o que está acontecendo para poder fazer. Eles não são essa geração que vão aceitar tudo de cabeça baixa, não. Então, o líder tem que entender isso e tem que mudar. É uma geração nova que está vindo realmente com esses questionamentos e o líder tem que entender que se não se adequar, não vai conseguir reter esse público aí. É isso que você fala, assim, que não vai aceitar tudo de cabeça baixa. Isso é muito significativo, né? Porque a gente encontra um dos questionamentos, né, de que não quer trabalhar, enfim, é muito essa parte cultural, de que a gente delega e pergunta e questiona e acha que não faz sentido. Muito que pelo contrário, né, a galera, os 50 a mais, né, 40 a mais ali, você delega uma atividade e a pessoa faz. Às vezes questiona um pouco, mas faz e pronto, né? E eu acho que é muito como você trouxe, essa adaptação, né? Então, tem que explicar, tem que ter o porquê, tem que ter um propósito. Inclusive, tem uma pesquisa da Deloitte que fala, né, essa pesquisa da Deloitte que eu comentei, que fala que a principal busca dessa geração é o equilíbrio entre a vida, né, saudável ali, e isso traz essa priorização, quando a gente fala da geração Z, sobre essa necessidade de ter um equilíbrio. E não um aprofundamento tão grande como a gente tem hoje, né? Eu, você, enfim, né? A gente tem da profissão, de que a gente acorda e dorme pensando no trabalho, né? Na sua opinião, isso significa menos comprometimento quando a gente pensa em equilíbrio de vida? Ou é só uma nova forma mesmo da gente enxergar o sucesso? Não, eu acredito que seja realmente uma nova forma de enxergar o sucesso, Aline, porque a gente tinha aquela coisa do workaholic, de trabalhar o tempo todo e tem que ser assim, 12 horas diárias. Eu não acredito que seja que eles não estejam tendo comprometimento. Eu acho que eles enxergam uma nova forma de viver, uma qualidade de vida maior, eles dão mais valor a isso. E essa questão também da liberdade geográfica que eles têm. Né? Claro que não são todos os jovens, eu não gosto de generalizar, porque tem muitos que realmente não querem nada com nada, acho que é bom a gente deixar claro isso aqui. Mas a geração que está em busca de uma qualidade de vida, eles buscam isso mesmo. Eu tenho uma amiga minha, por exemplo, ela tem 23 anos, ela faz parte dessa geração aí, ela foi para São Paulo e hoje ela tá, por exemplo, ela está na Europa. E ela ficou um mês agora na Europa e ela postava lá na rede social. Hoje eu tô em Madrid trabalhando com o notebook dela. Então, essa qualidade de vida que eles têm, que eles buscam, isso é a prova de que eles estão buscando mais isso do que as gerações passadas, que ficavam 20, 30 anos ali no mesmo emprego. Não que isso também seja ruim, tá? Isso depende muito de cada um, do que cada um busca. Só que tinham pessoas que ficavam porque tinham medo de sair. Tinham medo do novo, do que iam. E essa geração não tem medo.
Se eles querem buscar algo melhor, eles vão atrás. Então, por isso que o líder tem que entender que ele precisa fazer algo para reter esse jovem dentro da empresa. Se ele quer o jovem dentro da empresa, ele tem que dar uma qualidade de vida, uma saúde emocional para que esse jovem possa ficar, porque senão ele não vai ficar, ele vai sair. Excelente comentário. A questão da retenção, né? Porque a própria pesquisa, né, da Deloitte fala sobre essa questão de mudança de 2 anos. Quando a gente pensa numa curva de aprendizado dentro da empresa, ou muitas das funções, a pessoa ela efetivamente começa a desenvolver um trabalho muito bacana a partir dos 7, 8, 9 meses. Né? Quando ela já está mais aderente à cultura, aderente aos processos, conhece melhor o funcionamento. É quando ela efetivamente começa a entregar uma produtividade melhor. E aí, se a gente pensa nessa curva de 2 anos já tá saindo, você demora ali 10 meses mais ou menos para poder ter a pessoa dentro da empresa trabalhando bem. Você vai aproveitar ela ali mais 10 meses, 11, e perdeu. Então, assim, é um custo muito grande. Muito grande, né? Para a empresa. Para a empresa. Então, realmente, essa visão, essa preocupação, né, de ter a pessoa, de reter, não só os jovens, mas os talentos como um todo, é muito significativo. Né? Um outro dado interessante para a gente poder conversar. Tem uma pesquisa da Gallup que mostrou que o gestor direto, aquela pessoa que está conectada ali diretamente com o colaborador, né, continua sendo um dos principais fatores para poder para ter a permanência ou a saída dessa pessoa dentro da empresa. Né? Então, a Gallup ela continua, dentro dessas pesquisas, o gestor direto ele continua sendo um dos principais fatores para a retenção dos colaboradores. Né? Aí eu te pergunto, o problema, quando a gente fala, a geração Z não quer trabalhar, continua sendo a geração Z ou é a liderança? Eu volto a dizer, Aline, eu acho que a liderança interfere muito, tá? Porque o jovem, o jovem não quer trabalhar, tá? Mas quem é esse líder também? Tá? Não só a geração Z, mas a nossa geração também, né? Se a gente não tiver um líder que seja uma pessoa coerente, uma pessoa que esteja ali, eu acho que tendo aquela troca, não simplesmente um chefe que vai ordenar, dar ordem, mas um líder que vai trocar, ter essa experiência com você não vai ficar. Entendeu? A geração Z é muito isso, como eu disse. Ela não vai simplesmente receber ordens. Ela quer alguém que tenha essa troca diária. E eu acho que a questão da escutativa também, né? Eu trabalho muito com jovens e hoje eles querem muito isso também. Não só que a gente escute. Não só fale, entendeu? Então, assim, a Suzana, por exemplo, meu exemplo, eu aprendi muito isso. Como jornalista, eu gosto muito de falar. Tá sempre falando. E com o jovem, eu aprendi a ouvir também. Porque eles querem ser ouvidos. E quando eles sabem que você tá ouvindo, eles passam a te dar mais importância. A Suzana é importante porque ela me ouve. Então, eu acho que isso é legal também. Então, o líder tem que aprender também a ouvir e não só a ordenar, né? Sim. São habilidades que são desenvolvidas que não dependem de inteligência artificial, né? Exatamente. São essa habilidade de comunicação, da escutativa, né? Esse comportamento que a inteligência artificial ela não traz pra gente. Então, você percebe que esse tipo de habilidade, até fugindo um pouco do nosso roteiro, né? Mas quando a gente fala não tem como a gente falar dessa nova geração sem falar de um pouquinho de inteligência artificial no sentido da interferência da inteligência no comportamento ali, né? A gente sabe que a IA, ela encurta muitos caminhos, né? E acelera muitos processos, mas que ela precisa ser utilizada de uma forma mais consciente. Exatamente. Você tem percebido na geração Z essa utilização da IA de uma forma consciente ou só para encurtar caminho? Eu acho que tem de tudo um pouco, Aline. Até, não só falando da geração Z, mas com a gente mesmo. A gente está aprendendo ainda a lidar muito com a IA, né? Porque ainda é muito novo pra gente. Só que eu percebo que, ao mesmo tempo, as escolas entram com esse papel também, de ensinar muito isso. Porque é muito fácil hoje os jovens não querem mais escrever um texto, como a gente escrevia antigamente, dá trabalho. Então, você coloca ali no chat, ele já te entrega um texto pronto. Eu acho que cabe também a gente a orientar. As escolas têm muito esse papel. Fizemos agora, eu tô falando de escola, porque eu trabalho numa rede de escolas, uma feira muito, muito legal falando sobre inteligência artificial, onde os alunos aprendem a usar a IA, porque na verdade ela vem para nos ajudar, né, a facilitar a nossa vida e não para deixar a gente burro. Por exemplo, né, você não vai escrever um texto, não, você sabe escrever, mas ela vai te ajudar a ordenar suas ideias. Então a gente tem que saber usar a ferramenta. Eu acho que é positivo, sim.
tá? A gente não pode fugir disso. Sim. Porque estamos vivendo a tecnologia. Então, a geração Z, ela vem aprendendo isso também dentro das escolas. E o nosso papel, a nossa função é essa também. Nós também estamos aprendendo junto com eles. Né? Um aprendizado mútuo aí, constante. Sim. E eu acho que ajuda muito, desde que seja usado da forma correta. Então, e eles estão aprendendo também. Está sendo muito legal esse aprendizado. Eu estou aprendendo junto com eles, confesso. Porque sou dessa transição, essa geração de transição aí do analógico pro digital. Mas eu acredito que vem para fortalecer e ajudar cada vez mais. Você falando de escrever um texto, né? Eu utilizo muito a IA no meu dia a dia, principalmente dentro da empresa, né? Dentro da Grow, a gente tem diversos assistentes que ajudam a gente em muitos processos para trazer agilidade, enfim. E aí, no final das contas, a gente começa a estruturar o nosso dia a dia com IA. Aí teve foi um cliente, ele me pediu assim, então me ajuda aqui nesse texto de um documento que ele precisava fazer, alguma coisa simples lá, me ajuda aqui nesse texto, não sei o que, nananã. Aí eu peguei um papel para escrever o texto. Aí quando eu comecei a escrever o texto, eu falei assim, nossa, quanto tempo que eu não escrevo um texto de ponta a ponta, sem uma revisão de IA, né? A gente vai se acostumando e isso é perigoso. É perigoso, exatamente. Me fez um sinalzinho de alerta, assim. Eu acho que o mais perigoso é essa questão de não saber, não pensar, não usar o cérebro da forma que a gente usava antigamente. Né? De não, porque é muito mais fácil, você joga a ideia ali, ele te entrega o texto pronto. Sim. Então eu acho que essa preguiça que acaba gerando na nova geração, isso é perigoso. Por isso que a gente tem que saber trabalhar isso com os nossos jovens. Aí me deu um sinalzinho de alerta ali, né? Bom, para quem chegou agora no nosso programa, hoje a gente está conversando aqui com a jornalista Suzana Barroso. A Suzana, ela já atuou em Rede Globo, Inter TV, né? Trabalhou também com comunicação corporativa no grupo do Serra Azul. E hoje ela atua no marketing da Resolve Externato Santo Inês, convivendo diariamente com adolescentes e jovens, né? Ou seja, Suzana, você está totalmente habilitada para estar aqui com a gente hoje nesse podcast falando da geração Z. Porque você observa de perto, né? Como que funciona, né, essa geração, né? Todo dia ali, como que aprende, como que absorve as informações, enfim, como reagem. Então, muito obrigada por você estar aqui com a gente. Eu que agradeço o convite, obrigada. Estou muito feliz de estar aqui, podendo falar da geração Z. Eu aprendo muito com eles também, diariamente. E realmente, agora, eles não querem trabalhar? Acho que eu não sei, não é bem assim não, Aline. Se for pensar, acho que nem eu quero trabalhar, né? Vamos falar se for pensar direitinho, é melhor viajar, né? Preferia estar viajando. Então não é culpa deles, né? Não. A Federação das Indústrias, né, mais um dado aqui pra gente poder trazer pra conversa. A Federação das Indústrias lá de São Paulo apontou pra gente que muitos jovens estão priorizando, né, a gente volta a falar de ambientes saudáveis. Então, tem diversas pesquisas que apontam essa mudança, não é que seja uma mudança, mas esse direcionamento dessa geração muito voltado para ambiente saudável, qualidade de vida, né? Possibilidade de crescimento acima de estabilidade, que é muito diferente do que a gente encontra na nossa geração, né? Que a gente busca, lógico, a gente quer crescimento, mas a gente busca muito mais estabilidade, como você comentou, o medo, né? Será que eu vou? Tô com medo, tô bem aqui, né? Então, essa estabilidade. E até muitas vezes o detrimento da qualidade de vida por uma oportunidade de crescimento. E isso eu acho que talvez seja o mais disruptivo ali entre essa chegada da geração Z no mercado de trabalho, né? Você percebe isso no dia a dia? Essa necessidade, essa busca por um propósito maior, uma qualidade de vida? Eu percebo muito isso, que os jovens estão buscando mais isso, sabe? E como você disse, essa questão da estabilidade era muito das gerações passadas. Não vejo mais isso. Principalmente quando fala assim, CLT. Parece que eles já dão aquele arrepio. CLT. Parece que eles não querem isso, sabe? Não que seja ruim, mais uma vez falando. Só que são gerações diferentes. Por isso que o líder tem que se adaptar. Como que eu vou prender? Como que eu vou reter esse jovem dentro da empresa? Trazendo para ele essa qualidade de vida. Essa saúde emocional que ele busca, qualidade de vida. Dando um propósito para ele, né? Oferecendo cursos, preparo. Porque eu acho que o jovem, ele quer saber que ali dentro ele vai ter uma carreira.
Será? O que eu vou fazer? O que eu busco dentro dessa empresa? Eu vou ficar aqui por quanto tempo? O que isso vai trazer para mim de bom? Então, ele quer ter uma visão ali de futuro a curto prazo. E a empresa tem que perceber isso. Não é como antigamente. Vou esperar 6 anos, 7 anos para ver o que vai dar. Não, o jovem não vai aguardar esse tempo. Então, se você não mostrar logo de cara o que ele vai ter ali de bom dentro daquela empresa, ele não vai ficar. Porque ele não busca estabilidade, como a gente falou. Ele busca a qualidade de vida. Ele busca o que ele quer, ele tem um propósito. Se a empresa não mostrar de cara esse propósito, ele não vai ficar. Então, é isso que eu vejo. E aí, olha como que a gente vai fazendo as conexões, né? Porque você, jornalista, trabalha com marketing e tudo mais. E aí, como é que a gente conecta? O quanto é importante você ter uma cultura dentro da empresa que tem um direcionamento de missão, visão, mas muito acima de um propósito da organização. Porque como que você apresenta um propósito para o trabalho se você não tem esse propósito desenvolvido? Exatamente. Né? E aí, por isso que a gente, enfim, né, a gente vai começando a conectar essas informações. Então, o jovem entra, mas não fica. Mas como que está essa construção dentro da sua empresa? Qual que é o seu direcionamento? Você tem um propósito bem definido, um caminho? Você tem valores? Isso daqui eu faço, isso daqui eu não faço mesmo. Eu vou perder cliente, eu vou perder dinheiro, mas eu não vou por esse caminho. Essa construção desse direcionamento é muito do que eles buscam, né? Exatamente. Né? É o direcionamento. Porque eles estão, assim, muita coisa inegociável, né, Aline? Na verdade, tem que ser, né, certos valores. E a gente fala que o jovem, hoje em dia, da geração Z, as pessoas falam, eles são difíceis. Eu volto a falar, na verdade, eles são mais questionadores. Eu vejo isso no dia a dia. Eles questionam mais. E se não estiver dentro do propósito deles, eles realmente não vão ficar. E eles falam isso claramente. Aí, eles são difíceis. Por que eles são difíceis? Porque eles querem esse bate-papo, entendeu? Eles querem essa troca. E quando o líder não quer dar essa troca, é mais fácil falar que eles são difíceis. Sim. Porque não tem a troca. Ou é do meu jeito ou não é. Então, realmente, fica complicado. Eles não vão ficar e eles vão embora. É isso mesmo. A gente falando, né, sobre eles, tem alguns conteúdos, né? Porque eu estudei algumas coisas pra gente poder... para trazer, né, para nossa conversa. Esse é o segundo programa que a gente fala sobre geração Z. A gente tem um programa há algum tempo atrás com a Rochelle Neves, que ela também trouxe essa visão porque ela é orientadora vocacional, né? Então ela também trouxe um pouco sobre essa percepção da geração Z. E aí nessas conversas, né, a gente percebe que numa visão da comunicação, que líderes precisam comunicar menos como chefes. Então, a gente começa a trazer uma visão um pouco diferente da tratativa, né? Como, sei lá, precisa de escutativa, eles precisam de propósito, né? Então, quando a gente começa a falar dessa comunicação dentro da empresa, algumas pesquisas apontam que os líderes eles precisam agir menos como chefes na tratativa da geração Z, né? Menos como chefes, porém mais como facilitadores. E aí me diz, como que isso aparece para você na geração Z no dia a dia? Essa percepção dessa necessidade de ter mais facilitadores e menos chefes? Porque eles querem, volto a falar, eu já até falei um pouquinho sobre isso, eles querem alguém que tenha esse diálogo, ao meu ver, entendeu? Então, assim, aquela figura do chefe é muito de ordenar. O facilitador, não. Ele vai te dar caminhos para você poder resolver aquele problema, ele vai te ajudar, ele vai estar com você naquela missão. Né? Que missão é essa? Como que eu faço? E ele joga pra você. Aline, como que você acha que pode ser resolvido isso aqui? Como que ele tá facilitando a sua vida, o seu caminho. Ele não simplesmente está te dando ordens. Então a geração Z, ela gosta disso. Ela gosta de se sentir integrada naquilo ali. Que o líder esteja presente, participando. Não é um chefe que dá ordem, vai ordenar e ponto final, é desse jeito, acabou. Não é assim. Sabe? É realmente alguém que vai conversar, que vai ter um diálogo, que vai ter essa troca, que vai facilitar a presença dele ali dentro da empresa. Eu vejo dessa forma. Nesse contexto, a gente começa a perceber algumas mudanças bem significativas assim, nas empresas, principalmente quando a gente pensa no desenvolvimento do organograma corporativo. Porque quando a gente pensa em organograma, a gente pensa logo em hierarquia, né? Tem ali o líder, e depois a segunda camada, a terceira camada, a quarta camada. A gente pensa em hierarquia. Hoje em dia eu já tenho visto, já encontrei em algumas empresas um organograma, que é um organograma em formato de radar. Então, você não tem essa hierarquia, mas você tem influências de setores, né, onde alguma coisa é o centro, ou é o cliente, ou é o colaborador, ou enfim, alguma área da empresa é o centro e ele vai abrindo
os setores e para as responsabilidades de cada setor. É uma visão totalmente diferente do que a gente conhece. Mas com essa sua fala, eu percebo o quanto que essa mudança, inclusive estrutural, da forma como a gente entende um organograma de uma empresa é significativo, né? Porque você tira essa conversa de uma conversa linear, né, de uma conversa hierárquica, né, de cima para baixo, podemos dizer assim, para uma conversa linear, de parceiros ali, de facilitador para orientado, algo nesse sentido, né? Olha como a gente vai, como vamos esclarecendo muitas coisas, né, quando a gente vai conversando. Os colaboradores que recebem feedbacks ali constante, aí ainda falando sobre comunicação, né? Eles que recebem o feedback frequentemente ali, né? Eles são significativamente mais engajados do que aqueles que recebem algumas avaliações, por exemplo, anuais. Então, a gente começa a falar da importância de você ter esse feedback constante. Isso não é só a geração Z, tá? Então, isso é algo comprovado em corporação, não necessariamente pra gente, qualquer pessoa. Pessoas que recebem feedback constante, elas são mais engajadas no processo como um todo do que as que não recebem. A geração Z, ela parece que, e aí por comentários de pessoas que, de clientes, né, digamos assim, de pessoas que atuam com a gente, parece que ela tá sempre esperando um feedback ali em tempo real. Essa sensação que você tem, eles estão sempre querendo um feedback. E muitas das vezes não dá para dar um feedback o tempo inteiro, né? A gente espera essa proatividade. Mas você tem essa percepção? É possível equilibrar isso? Eu tenho muito essa percepção, que eles querem tudo em tempo real. Eu acho que até porque essa questão da rede social que eles vivem, né? Tudo o imediatismo, postam uma foto, as pessoas curtem, compartilham tudo na hora, então eles levam isso pro lado profissional também. Eles acham que o líder tem que ficar dando feedback 24 horas por dia. Não é assim, a gente sabe que não dá pra ser assim. Não dá. Até mesmo se fosse um liderado só, não teria como você ficar dando feedback o tempo todo. Mas eu acredito muito que isso é muito importante, não só para a geração Z, como você afirmou aí, para a nossa geração, para a geração dos nossos pais também, né? Deveria ser assim, a gente sabe que não era. Por quê? Porque se você está fazendo algo errado, é a sua chance de você consertar, entendeu? Você não tem que esperar 2, 3 meses, 6 meses para o seu líder chegar para você e falar, olha, Suzana, você fez errado isso aqui. Não. Poxa, mas eu fiz esse tempo todo, você vai me dar esse feedback agora? Então é muito importante. O que eu acho que eu sugeriria nesse caso seria, a minha sugestão é dar feedbacks curtos, né, em tempos menores. Para que a pessoa saiba que está indo no caminho correto, se não está indo. Até porque, Aline, vou lembrar de uma situação aqui, que eu vejo muito nas redes sociais, os jovens da geração Z, se não tá feliz na empresa, eles saem e tem mais. Eles colocam na rede social que eles saíram e por que eles saíram. Eu já vi isso no LinkedIn, tá? Saí de tal empresa por conta do líder ter feito isso. Então, assim, além deles quererem o feedback de uma forma mais rápida, eles também dão esse feedback da empresa de uma forma muito rápida também. Expositivo, inclusive. Exatamente, eles expõem. Eu vi uma menina também que ela soltou fogos em frente à empresa. Ai, me libertei! Me libertei! Então a gente tem que tomar cuidado. Eu não quero passar por isso. A gente tem que tomar cuidado, porque da mesma forma que eles esperam esse feedback do líder, eles também dão um feedback da empresa muito rápido. Então, essa exposição é complicada. É bem instagramável essa saída, bem instagramável, né? Tá chegando a hora, Suzana, agora que você começou a contar a história, então tá chegando uma hora do gente deu trabalho, né? Como o nosso podcast aqui é dar trabalho, a gente tem um momento do deu trabalho. E aí eu queria te convidar para você contar alguma história, alguma vivência sua, alguma situação que trouxe o choque de geração, ou que não trouxe choque de geração, mas que você acha importante para esse tema que a gente tá falando, coisa que você viveu, que você presenciou, que você ouviu, enfim, uma história. Conta pra gente alguma coisa que deu trabalho para você. Então, o que deu trabalho em relação aí à geração Z, no meu trabalho específico, foi quando foi sancionada a lei, no ano passado, que o atual presidente sancionou, né? A proibição do uso de celulares nas escolas. Nossa, imagino que isso deve ter sido muito trabalho. Babado. Na verdade, na instituição que eu trabalho, já não era permitido. Mas como não tinha a lei ainda, né, era um pouco mais maleável. Sim. Né? Com a lei, realmente, é proibido. Só que, assim, em casos específicos, né, é permitido para uso pedagógico, quando um professor pede alguma pesquisa, então é liberado. Só que quando realmente virou lei, eles não queriam largar o celular. Então foi aquele choque, né, das gerações, porque tem professores que trabalham, lecionam há 20, 30 anos.
Eles estão acostumados com o aluno ir para casa, pesquisar enciclopédia. Não é aquela coisa do aluno na hora mexer no celular e Google e chat. Então, havia esse choque de geração, né? E quando veio a lei, isso cortou isso. O aluno não pode mais usar celular de forma alguma, a não ser em casos específicos, né? De uso pedagógico. E aí teve esse choque, porque eles não queriam deixar o celular. Porque muitas das vezes, eles não brincavam mais na hora do recreio. Eles não socializavam com os colegas. Isso era muito ruim. Eu vi isso. E eu lembrava da minha geração, que a minha geração é completamente diferente. A gente brincava, ia pra quadra, jogava, socializava com as amigas. Era... papel de carta. Vamos trocar papel de carta. Nossa, adorava. Figurinha. Eu adorava isso, gente. Fazia coleção. Não tem mais nada disso. E aí, quando você corta o celular, você volta. Você começa a ensinar esses jovens a participar, a socializar de novo, a deixar o celular. Eu gravei até um vídeo na unidade de Teresópolis que uma aluna fala isso. Ela fala, tia, porque ela não falava mais comigo. A minha amiga, ela reclamando. Ela só queria ficar no celular. E agora, ela fala comigo. A gente conversa, a gente fala ali o tempo todo, na hora do intervalo. E isso é muito legal. A gente voltar e ver que os jovens, né... eu acho que a sociedade teve que regredir um pouco para poder voltar ao eixo, entendeu? Entender, ensinar um pouco essa geração que... É importante a tecnologia, mas a gente não pode perder o contato com as pessoas, a gente não pode perder esse, né, tete que a gente tá tendo aqui, nesse bate-papo, essa coisa legal, a gente não pode perder isso. E eu vi isso, eu presenciei isso, e eu tô vendo hoje o quanto é mais produtivo, quanto tá sendo legal para eles dentro da escola, sabe, viverem isso, essa questão de ter essa amizade, chegar mais perto, de conversar. Então esse choque que eu presenciei e que hoje está sendo muito legal, foi super positivo. Muito bacana. Eu acompanhei, né, essa proibição, mas assim, como não é o meu dia a dia, eu vi que tinha sido proibido e pronto, falei assim, né, agora... Bom, cada um que resolva seus problemas. Não é comigo? Né? Isso agora não é comigo. Mas é muito bacana você trazer essa fala. E quanto que isso pode influenciar, né, daqui a alguns poucos anos no próprio mercado de trabalho. Porque uma das coisas que a gente percebe nessa discrepância de geração é a comunicação, né? Exatamente. Às vezes é o medo de se posicionar, a pessoa acaba se retraindo, ou ela vai se posicionar quando já tá num momento de muito estresse e se posiciona da forma errada, né? Porque não teve essa habilidade desenvolvida, talvez, né? Não posso generalizar, mas por conta das redes sociais ali. E é aquilo, né? É um passo atrás para dar dois para frente. Eu concordo com você nesse porque pensamento. Porque acaba sendo uma sociedade mais isolada também, né? As pessoas acabam não criando esse vínculo que a gente tinha tanto antigamente, que é tão legal a gente carregar essas amizades de anos, né? E como você fica muito no celular, você acaba perdendo essa oportunidade de criar vínculos, de conhecer pessoas. E quando você tem esse corte na adolescência, é muito legal, porque apesar de ser chocante no início, mas depois eles aprendem e eles estão se dando super bem. Tá sendo lindo ver essa juventude toda junta. É engraçado que na Grow a gente tem uma jovem aprendiz, né? E aí ela tem o horário da escola. Só que a gente, assim, workaholic, né? A nossa geração... Às vezes eu acordo de manhã cedo, mando mensagem pra quando ela sair da escola, ela ver e começar a trabalhar, ela vai ver a mensagem e vai fazer a atividade lá, né? Aí eu fico naquela semana da mensagem, eu fico pensando, caraca, meu Deus, como que pode isso? Ela vai ficar até 1h sem mexer no celular. Eu não conseguiria. Eu não conseguiria fazer isso, mas ela consegue. Tem que conseguir, né? Tem que conseguir. Suzana, antes da nossa última pergunta, né? Na verdade, pergunta. Já vou chegar para nossa última pergunta. A gente já tá chegando nos momentos finais do nosso podcast, pra gente poder ir fechando o nosso raciocínio, né? Eu queria que você definisse uma palavra. Uma palavra. Qual palavra que define pra você esse maior desafio de liderar, né? Na verdade, mentorar, né? Porque você acaba sendo uma mentora de geração Z ali, apesar de você não ser uma influenciadora direta, se a gente pode dizer assim, dentro de uma sala de aula, mas no final das contas você acaba sendo uma mentora ali, né? De um grande grupo. E aí me fala uma palavra que define seu maior desafio quando a gente pensa em geração Z. Uma palavra, eu acho que é conexão, Aline. Conexão. Se conectar com eles. Quando você consegue se conectar de verdade com a geração Z, você consegue extrair o melhor.
E assim, quando eu comecei a trabalhar com os jovens, eu tive um pouco de dificuldade no início, porque não era, de certa forma, o meu público específico. Sim. Eu trabalhava, né, em uma outra empresa. E aí, quando eu comecei, eu falei, como que eu vou falar com esses jovens? Como que eu vou me conectar com eles? E aí eu comecei a entender que se eu conversasse com eles, foi aquilo que eu falei, se eu falasse menos e ouvisse mais, eu criaria essa conexão. E foi a partir daí que eu entendi que a Suzana precisava ouvir mais esses jovens. E eu comecei a me integrar no meio deles ali, ouvindo, né? Olha, pode vir, vamos conversar, vamos... Tudo com jeitinho. Quando eu quero uma entrevista, nada é sobre imposição, sabe? Tudo é muito conversado. Você fala se você quiser, você fala o que você tá sentindo. É uma conversa. Primeiro eu ouço, depois eu pergunto. E aí eu fui criando essa conexão. E quando eu criei essa conexão, eu comecei a entender um pouquinho mais da geração Z. Eu vi essa importância. Então, como eles estão muito conectados virtualmente, eles também querem essa conexão. Parece que não, mas eles querem essa conexão com a gente também. Então, quando eu entendi isso, acho que tudo fluiu mais naturalmente. Perfeito. Uma excelente dica. Vou guardar essa palavra para levar isso para as pessoas que falam que a geração Z não quer trabalhar. Muito obrigada, viu, Suzana? Obrigada a você pelo convite, Aline. Eu amei poder falar um pouquinho sobre a geração Z e sempre que precisar, estou à disposição. Muito difícil da sua agenda, mas nós vamos trazer você de novo. Vamos falar sobre comunicação. Vamos sim. Então, olha, para você que já quer saber o tema de um próximo podcast com a Suzana, já ficou a dica, hein? Vai ser comunicação. E para você que ficou com a gente até agora aqui no Gente Dá Trabalho, esse é um podcast da Grow, sua parceira estratégica de recursos humanos. Quer conhecer um pouquinho mais a fundo sobre esses temas de gestão de pessoas? Acompanhe a Grow nas redes sociais e todos os nossos programas aí do Gente Dá Trabalho e vem com a gente pro próximo. Até!